Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: por crer nos outros, Eva perdeu o paraíso. Por confiar em Deus, Cristo venceu a morte. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Eu acredito que todas as pessoas que creem em Jesus ou de alguma forma elas conhecem a história de Adão e Eva e tudo o que aconteceu depois do que eles fizeram. Mas essa história ela é cheia de detalhes que às vezes esses passam despercebidos. Eles conheciam exatamente o que era a vontade de Deus. Porém, aqui fica um ponto importante. A vontade de Deus, ela depende também da nossa vontade. Deus não nos obriga a fazer nada. Porém, nós iremos sofrer as consequências das coisas que nós quisermos fazer, que vão contra as coisas que o Senhor, Ele nos ensina. E Eva, por querer conversar, por querer falar, por querer desabafar, acabou conversando com a cobra e expondo exatamente qual era a lei de Deus, o que Deus tinha pedido para eles. E para querer questionar eles, para querer de alguma forma manipular, ela simplesmente se permitiu que aquilo que Deus disse fosse diminuído. Mas não foi diminuído à toa, foi baseado também nos interesses dela, na curiosidade dela. Nós sempre somos atraídos para o mal justamente por quê? Porque existe algum tipo de interesse, algum tipo de curiosidade nisso. Então a gente não é simplesmente um bobinho que foi enganado por alguém, não. Se ela não tivesse vontade ou curiosidade daquilo, ela jamais seria tentada. Então nós somos tentados pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos, pela nossa imaginação. E por mais que Deus diga, olha, isso não vai ser bom para vocês, se nós continuamos alimentando esses tipos de sentimentos, no final não adianta. Nós vamos acabar fazendo tudo do jeito errado e nos afastando da presença de Deus. Se a gente vai lá em Gênesis 3, versículo 12 e 13, a palavra do Senhor ela diz assim: o homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Aqui tem uma coisa que nós temos o costume muito de fazer, que é colocar a culpa nos outros. Então, como se a justificativa de Adão fosse o suficiente para tirar a culpa dele. Ah, você comeu a fruta? Eu comi, mas foi a mulher que você me deu que deu a fruta para mim comer. Então, olha o primeiro ponto. Colocar a culpa em alguém não tira a sua culpa. Essa é a maior lição que esse versículo ele poderia dar, porque hoje existe uma busca sobre algo em qualquer discussão, em quem tem a razão. Então, se eu tenho a razão, justifica todo o mal que eu fiz, tudo que aconteceu e tudo mais. E olha o que Deus fez. Ele olhou os dois e falou assim: vocês dois comeram? Vocês dois não vão mais ficar aqui. Ah, mas foi a cobra que falou, foi a mulher que falou. Quem que fez? Quem que estava lá? Quem que participou? Quem que conhecia a lei? Então essa desculpa de que não sabia, ou fez porque estava bêbado, falou porque estava doido, porque meu pai, porque minha mãe, Cara, isso daí não existe. Você esquece. Se na tua narrativa, se nas coisas que você precisa falar, você precisa culpar alguém por alguma coisa para demonstrar o teu fracasso, a tua incapacidade, porque eu não tive isso, porque o outro ia. Foram expulsos do paraíso.
E como que Deus sabia que eles tinham comido a fruta? Porque quando Deus chegou perto deles, eles estavam escondidos. Parece que quando a gente faz alguma coisa, a gente também quer esconder. Mas como que a gente esconde? Através da mentira. Então olha que os comportamentos dele lá do princípio é os mesmos que nós temos hoje. Colocar a culpa em alguém, se esconder de Deus. Esse conhecimento sobre o bem e o mal foi justamente o que decretou a nossa morte, porque antes era para a gente viver a eternidade, mas Deus falou assim, não, então já que vocês desrespeitaram, vocês vão pagar. Então a mulher vai ter dor no parto, o homem vai ter que trabalhar, vocês vão ser expulsos do jardim. E fala que quando Deus tira eles do jardim, eles colocam um anjo e uma espada flamejante lá na porta. Se eles voltassem lá, eles iam ser ceifados. E depois disso, a vida deles foi só desgraça. Tudo por quê? Porque desrespeitaram o que Deus disse. Porque quiseram acreditar em outras coisas. Se a sua vida hoje, o que é essa cobra? Quem é esse que coloca dúvida no teu coração? Quem é esse que muitas vezes coloca problemas nas coisas que você faz? Quem é esse que você coloca a culpa ou coloca a culpa em você? A culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu pai, do meu patrão, a culpa é da cor da minha pele, a culpa é do lugar que eu moro, a culpa é do... Será que tem algum culpado a não ser nós mesmos? Porque se nós é quem pecamos, não existe a culpa é nossa. Justificar não adianta nada. Se o Senhor estivesse com você, talvez as coisas sejam diferentes. Mas a questão é que você não tem buscado o Senhor. Quando você está com um problema psicológico, onde você busca a solução? Num psicólogo? Num psiquiatra? Num psique, né? Psicológico, eu tenho que ir atrás de um psique. Agora, será que essas causas psicológicas, elas são o quê? São alguma coisa que você não consegue aceitar? São para você poder colocar a culpa em alguém, justificar, para ter uma mera de uma narrativa? Eu percebo que o importante é tentar convencer os outros daquilo que você mesmo não se convence. Você é feliz? Você está se sentindo bem? Você tem o controle sobre a sua vida? O seu corpo se parece como você gostaria que ele fosse? Você começa as coisas que você termina? Não, você termina as coisas que você começa? Você sabe o valor das pequenas coisas, o valor das pequenas conquistas? A sua vida hoje, se você fosse contar algo, você iria usar alguma referência do passado? Dizendo, eu tive alguém, eu me separei, porque isso, porque o meu acidente, porque eu estava preso, porque... E aí? Tua vida está rachada nisso? A nossa vida ela tem que ser dividida em duas etapas. Antes de Cristo e depois de Cristo, só. Pessoas são falhas, nós somos falhos. Coisas vão acontecer nesse meio tempo até que nós nos fortalecemos no Senhor. A cobra ela vai estar o tempo inteiro em todos os lugares se manifestando em alguém. E a cobra é o próprio diabo. E nós éramos o diabo no passado também. Nós temos que aprender a reconhecer. E não tem problema. Eu sempre falo a mesma coisa. Não tem problema. O problema é conhecer e assim como Adão e Eva rejeitar aquilo que Deus ensina. Rejeitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Às vezes a gente olha Jesus e quer deixar ele extremamente divino. Mas Jesus ele foi humano. Jesus ele chorou, ele se emocionou, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu angústia, ele suou sangue. Ele foi humilhado. Ele teve os seus momentos. Da mesma forma que qualquer pessoa. O que Jesus tinha de diferente? A fé. Ele continuava acreditando em Deus. Porque toda vez que ele ia fazer um milagre, ele pedia para que Deus, se ele pudesse fazer aquele milagre. Então ele estava o tempo todo consultando o Senhor e vendo se aquilo era a vontade de Deus. E nós consultamos Deus quando? Quando a vaca já foi pro brejo, quando já não tem mais saída, quando acabou com tudo, aí eu vou lá atrás de Deus, aí eu me humilho, eu choro, vou na igreja. Eu sempre falo sobre a igreja, e eu não digo que não tenha que ir na igreja, mas eu sempre falo a mesma coisa, que é muito pouco
Nós temos que buscar o Senhor todos os dias. E isso é a importância da prática da palavra de Deus. E isso é a importância também de você conhecer a palavra de Deus, porque se você não puder entender se o que uma pessoa está pregando é verdade ou mentira, você ficaria horrorizado com a quantidade de pessoas que dizem-se, entre aspas, pastores ou pregadores ou alguma coisa, mas elas não se baseiam em nada, se baseiam apenas naquilo que elas imaginam. Então você entra em algum lugar e está cheio de imagens, e na Bíblia fala, não é para idolatrar, não existe nada do visível que possa te levar até Deus. Simplesmente viram as costas e faz de conta que essa passagem não existe. Mas eu vou ficar lá perdendo tempo? Eu estou preocupado com o Evangelho, não estou preocupado com quem conhece a palavra e se faz de cego. Porque a igreja que Jesus veio edificar, ela era assim. Quem crucificou Jesus? Foi a igreja. E a gente olha o próprio Paulo, é um exemplo. Por quê? Porque ele sempre foi fervoroso. Quando ele cria nas coisas erradas, ele ia até o final das consequências para causar um mal às pessoas. E quando ele começou a crer nas coisas certas, ele continuou também indo até as consequências para ajudar as pessoas, mesmo que ninguém o reconhecesse assim. E assim vai ser. Então a verdade é uma só, ou nós conhecemos a palavra e conhecemos o nosso Salvador, ou vamos continuar aí tentando buscar um culpado, tentando achar. Cara, se você acha que a tua vida ia mudar porque você transa com pessoa do mesmo sexo ou não transa, porque se você tivesse milhões ou não tivesse, se você fosse conhecido ou não fosse, ai, porque isso, ai, porque aquilo, ai... Cara, o que você acha que isso daí ia mudar? Não ia mudar nada, não ia mudar nada. É que nem a comida, é a mesma relação que a gente tem. Depois de barriga cheia, o prato que você mais gosta não serve de nada. Depois que satisfez o teu desejo sexual, serve de quê? Fica ali se sentindo um lixo, envergonhando todo mundo e fica ali se achando. Cara, coloca a tua cabeça no lugar certo. Você pode fazer o que você quiser da tua vida, eu tô tentando evitar problemas. Você imagina Adão e Eva depois pensando, falei, não devia ter conversado com aquela cobra, hein? Devia ter feito o que Deus falou. Tiveram filho, um assassinou o outro, só desgraça. Só desgraça. Só desgraça. Largou da mão de Deus, é só desgraça. Ladeira abaixo. Mas e o que acontece se eu escuto o Senhor? O que muda na minha vida se eu nego essa cobra? Fala, sai pra lá, sai, arreda de Satanás, sai daqui, esse pensamento não é de Deus. Eu quero continuar seguindo. Nós não vamos tornar super-homens, super-mulheres do dia pra noite. Mas é na confiança, é na caminhada, é no dia a dia. É reavaliando a nossa vida, as nossas escolhas. É entendendo que às vezes não é a pessoa, mas é a situação. Por mais que nós amamos algo, às vezes, infelizmente, nós temos que tentar fazer o certo do jeito certo. E quem sabe assim, em algum dia, em algum tempo, as coisas elas mudem e elas entrem em algum rumo, em algum lugar. E que ao invés de ser a minha vontade, que começou quando eu nem sabia o que era vontade, se torne a vontade de Deus. Se a gente continua lendo a palavra, lá em Atos 2, versículo 24, 26 e 27. A palavra ela diz assim: Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Por isso, o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Por ouvir ao Senhor, por Jesus estar praticando exatamente a vontade de Deus e crer nas promessas de Deus, Deus o ressuscitou e livrou do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Não era possível que um homem colocasse fim à vida de Jesus. Mas aconteceu exatamente para que Deus pudesse demonstrar o seu poder. Então talvez aquele homem ou aquela mulher que parece que colocou um fim na sua vida, não é possível. Não é possível que essa pessoa te domine se você estiver cheia do Senhor. E às vezes no meio das nossas escolhas, nós vamos escolher caminhos que nós nunca imaginamos. Vamos começar a fazer coisas que nós nunca imaginamos. Vamos começar a ter hábitos que nós nunca imaginamos. Mas assim como as palavras, elas nos dizem: por isso o meu coração está feliz,
e as minhas palavras são palavras de alegria. É justamente por crer que aquele que nem a morte pôde segurar, pôde dominar, é aquele que vive em nós. Então nós não seremos abandonados, nem nessa vida e nem depois nessa. E é justamente essa a nossa esperança. Por isso a gente descansa, por isso a gente fica em paz, porque a gente sabe do que lado nós estamos. Eu não preciso imaginar como vai ser o meu futuro, eu não sei o que vai ser daqui para frente, eu não sei o que Deus vai pedir, eu não sei o que Deus me reserva, eu não sei nada. Eu não sei nada. Se você perguntasse 5 anos atrás como seriam as coisas hoje, eu jamais diria. Trabalhei 22 anos num lugar e hoje eu não trabalho mais. Jamais imaginaria isso, jamais. Jamais. Mas Deus, Ele sempre tem algo novo. Sempre Deus nos renova todas as manhãs. Sempre Deus nos coloca em lugares onde nós podemos sim ser importantes, onde nós podemos trazer justamente essas palavras de esperança para outras pessoas, essas palavras de alegria. E olha o que ele diz: um ser mortal. Nós sabemos das nossas limitações e ainda assim Deus confia em nós. Deus tem nos chamado todas as manhãs para que nós possamos participar do seu reino, sentar à sua mesa, para que Ele possa entrar na nossa casa, participar da nossa vida. Nós, pecadores, nós que na primeira oportunidade vamos trair o Senhor e fazer tudo errado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não custa nada a gente retribuir um pouquinho tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Não custa nada falar do seu amor. Não custa nada simplesmente pensar na própria vida sem se vitimizar, sem querer ficar colocando a culpa nas outras pessoas. Olha que esse modelo de colocar a culpa não funciona. Muito pelo contrário, só condena. Então para que nós vamos continuar nos condenando? Para que nós vamos continuar contando uma história? A história ela tem que ser partida justamente quando Cristo chega na nossa vida. E desse dia em diante é que a nossa história começa. Aquilo que nós vivemos longe de Deus não é vida. Aquilo que acontece longe de Deus não tem nada a ver com Deus. E às vezes tem pessoas que simplesmente se escondem à imagem da igreja. Mas nós temos que procurar não o lugar que ela frequenta, mas o comportamento que ela tem. Se o comportamento que ela tem é do Senhor ou não. Sempre fala a mesma coisa: nós não somos perfeitos. E o pecado é uma coisa que nós renunciamos todos os dias. Cada um é tentado de uma maneira diferente. Mas, de todas as formas, o Senhor, Ele pode nos ajudar a chegar nesse lugar de felicidade e alegria. Porque a verdade ela é uma só. Ou nós permitimos que o Senhor nos salve, ou nós mesmos vamos destruir as nossas próprias vidas. É insuportável viver essa vida longe de Deus. É insuportável viver de aparências. É insuportável viver tentando simplesmente ser aquilo que você não é. É insuportável você ter que maquiar o rosto, olhar no espelho e ver que dentro dos teus olhos existe uma tristeza do tamanho do mundo, mas na tua boca é preciso um sorriso de aparência. Você tentar chamar a atenção quando ninguém mais te vê. Tentar reviver coisas do passado que já não existem mais hoje. Deixa o passado passar. Deixa tudo o que aconteceu de lado. Você imagina Adão e Eva contando? Não, a gente viveu no paraíso. Não, viveu. Nossa, a gente andava com Deus lá dentro. Nossa, lá era maravilhoso. Maravilhoso. Por que vocês não estão mais lá? Não sei. Né? A gente cansou de ficar lá. Não, era muito bom, mas era muito rígido. Não é essa desculpa que a gente dá da igreja, que não tem liberdade, que é muito rígido? Será que eles realmente gostariam de
não ter a oportunidade de ter voltado atrás ou de ter pedido perdão para Deus nem nada, porque eles simplesmente jogaram a culpa um no outro. Não vi ninguém admitindo a culpa e nem pedindo perdão. Eles simplesmente tentaram colocar a culpa um no outro. E esse é o modelo nosso. Por isso eu sempre falo, ainda que a culpa, entre aspas, não seja sua, mas você participou, admita a culpa. Jesus pediu, olha, confessem, se arrependam, presta atenção, você entende por que é errado? E é isso, simples assim. E aí você tem uma escolha, você pode acreditar nas pessoas, acreditar no psicólogo, no psiquiatra, naquilo, que você é louco, que você tem doença, que você tem TDAH, borderline, sei lá, mais nome de... Nossa, mas... Antes era mais fácil, antes só tinha gente deprimida e não deprimida. Hoje tem nome pra tudo quanto é coisa. E eu não estou menosprezando os teus sentimentos, porque eu já senti tudo isso que você sente. Mas eu queria te dar um entendimento um pouco melhor, que talvez essa ausência de uma vida espiritual seja a causa e a raiz disso tudo. Tenta dar uma chance para Jesus se manifestar na sua vida, e você vai ver se todos esses sintomas que alguém deu um nome, você como se fosse uma pessoa doente, você não é doente. Você não tem nada. A única coisa que você tem é fome de amor, sede de esperança, ausência de Deus, falta da palavra de Deus dentro do seu espírito, uma alma de repente cansada, abatida, humilhada. Mas quando Deus ele vem e nos reanima e nos levanta, tudo aquilo que no passado parecia que era intransponível se torna tão pequeno, tão insignificante, que já não faz mais nem sentido. E aí no teu testemunho você pode dizer, olha, o Senhor me curou. Amém. Louvado seja o Senhor. O Senhor fez um milagre na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Por crer nos outros, Eva, Adão, perdeu o paraíso. Por confiar em Deus, Cristo venceu a morte e venceu o mundo e se tornou o nome que está acima de todo nome. O nome que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Ele é o Senhor, e Ele é o Senhor das nossas vidas, e Ele é o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a esperança, Ele é a sabedoria, Ele é o amor, Ele é tudo. Ele é tudo que nós temos. E por ouvir as Tuas palavras e praticar os Teus ensinamentos, que nós cremos que junto com Ele venceremos a morte. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Jesus possa tocar o teu coração, entrar na tua vida, organizar as tuas ideias, tirar esse sentimento de culpa, frustração, ódio, raiva, tudo aquilo que a gente pode sentir por alguém, colocar um pouco de sentimento de gratidão, não faz mal, reconhecer que às vezes as coisas não são perfeitas, mas são melhores que nada, que até mesmo no pouco é muito, porque se não tivesse nada, seria pior ainda. Que Jesus tenha misericórdia de nós, que a sua graça se estenda sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos continuar nesse caminho de paz, amor, esperança, salvação. Tende misericórdia de nós, Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.